Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um casaca no seu coração, eu tô com Lisca e vai dar Vasco. Meus amigos, hoje dia decisivo para o Vasco da Gama, com jogos aí importantes. Isso mesmo, no plural, a partir das 15 horas, jogo aí das categorias de base. Vamos falar muito aqui sobre o jogaço entre Vasco da Gama e Remo, que pode colocar o Vasco na segunda colocação. Vamos falar aqui sobre a política do Vasco, a situação de jogadores saindo, novidades aí. E olha, quente, reforço do Vasco pode vir do exterior. Vamos falar muito sobre essas situações aí, meus amigos. Com relação às categorias de base, meus amigos, ontem a gente passou o trator para cima da mulambada. Olha, o melhor jogador em campo foi o jogador do Flamengo. E hoje o Vasco da Gama, às 15 horas, terá aí um compromisso referente ao Campeonato Brasileiro. O Sub-20 do Vasco enfrenta o Mulambo lá na Gávea. E vai ser a hora do pesadelo, sexta-feira 13, para os mulambim. Porque a gente vai fazer barba, cabelo e bigode. Já ganhamos no profissional esse ano, no Sub-15, no Sub-17, só falta o Sub-20. Então vamos com tudo para cima deles. Com relação ao profissional, ontem terminou a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco da Gama está na 6ª colocação. No entanto, o Vasco está a 1 ponto apenas do G4. E o Vasco vencendo a equipe do Remo hoje, o Vasco alcança o G4. E melhor do que isso, meus amigos, a gente vai alcançar a 2ª colocação. E eu já disse, o Vasco, sob o comando do Lisca, vai ser campeão dessa bagaça. Eu tô com Lisca. E é o seguinte, o Vasco fez o último treinamento ontem. O grande destaque foi a entrevista do Germancano. Germancano prometeu garra, empenho e brio. E é o seguinte, apesar do treinamento ter sido fechado, ontem o Lisca escondendo aí as 7 chaves, a gente tomou conhecimento. É difícil de esconder alguma coisa hoje aí com X9 no Vasco. Vazaram aí para a imprensa que o Lisca treinou muito posicionamento defensivo, saída de bola e finalizações. A gente vai ter aí alguns destaques, conforme desfalques, melhor dizendo, desfalques. O Léo Matos não vai jogar, Marquinhos Gabriel também não, suspensos por conta do 3º cartão amarelo. O Castan tá no estaleiro aí, vai ficar 1 mês parado. Daniel Amorim, Bruno Gomes e Michel também desfalcam o Vasco por conta de contusão. E o Morato está aí cumprindo o isolamento aí, 10 dias afastado por conta do Covid. Por outro lado, a gente vai ganhar aí reforços, perfeito? A gente pode ver aí novidades com relação à nova dupla de zaga. Ricardo Graça chega empolgadaço, nosso medalhista, medalha de ouro aí nas Olimpíadas. O Riquelme também com possibilidades aí de jogar. E o Germancano, eu gosto de fazer porque ele é matador, ele arrebenta esse tal de Cano. A bola chegar para ele hoje, ele vai guardar e o Cano vai fazer 2 gols hoje. Deixa aí quanto vai ser o placar e
quantos gols que o Cano vai fazer. Baseado nas informações que a gente teve aí, o Vasco da Gama poderá jogar aí com Vanderlei, Caio Tenório, Miranda, Graça, Zeca, Rômulo, Juninho, Sarrafiore, Léo Jabá, Peck e Cano. Essa é a equipe do Vasco da Gama. Olho na arbitragem, na máfia do apito, como eu falo sempre. Vinícius Gonçalves Dias, da Federação Paulista. Bom, meus amigos, com relação aos jogadores saindo, a gente tem noticiado aqui que o Andrei está se despedindo aí do Vasco da Gama. O Andrei teria 3 propostas, a gente apurou isso, então dificilmente o Vasco está precisando de grana aí, dificilmente o Vasco vai segurar o Andrei aí. O Andrei deve sair do Vasco da Gama. O Bruno Gomes também tem proposta aí de clubes russos, perfeito? Bom, há uma especulação muito grande aí com relação à grana entrando, o Vasco fechando aí com essa situação de patrocinadores. Ontem se falou aí de aporte financeiro, eu não caio mais nessa mentira. E agora eu vou cobrar toda vez que for prometido pro torcedor do Vasco, eu vou cobrar você, Salgado. Vou cobrar, porque é o seguinte, a gente aqui dá a notícia e vocês aí metem o caô. Então a gente vai cobrar muito aqui de vocês. Com relação à política do Vasco, ontem o Carvas fez uma live aqui comigo muito esclarecedora para explicar todos os processos que estão aí na justiça. Quem não viu, veja a live de ontem, porque foi sensacional. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação à situação de reforços, você que apostou em Dedé, Anderson Martins, Léo pra zaga do Vasco, olha, o Vasco tá trazendo aí, a gente tomou conhecimento disso, um zagueiro, e não é papo de botequim não, um zagueiro aí do exterior. O Pássaro falou que estava esperando a janela abrir, e ontem o nome aí do Maicon, jogador que era do São Paulo, que jogou no Porto, jogou no Galatasaray, que estava lá no Al Nassr, que está sem clube aí. O São Paulo fez até uma consulta antes de fechar com o Miranda, pode vir jogar no Vasco da Gama. Ele é um cara aí que tem um bom relacionamento com o Pássaro e é o zagueiro preferido de Alexandre Pássaro aí para poder jogar na Colina. O atleta teria aceitado aí um salário aí dentro da realidade do Vasco, com contrato de produtividade, e a gente aguarda aí para a gente poder ver como que vai ficar essa situação. O Vasco vai anunciar aí patrocinador e o Vasco vai anunciar também reforços aí no dia do aniversário. Muitos rumores dentro de São Januário que isso vai acontecer. Esse zagueiro tem 32 anos e pelo menos não é aposta. Chegaria para poder vestir a camisa do Vasco e jogar. Perfeito? Bom, meus amigos, muito obrigado pela atenção. Essas foram as notícias do Vasco. Se inscreva aqui no canal. Muito obrigado mesmo. Vasco neles. A verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!